Programa Troca de Ideias conversa agora com o Dr. André Weber, ele que é gerente médico do Hospital São José de Arroio do Meio. Hospital São José que conquistou a certificação da Organização Nacional da Acreditação, a ONA, diretamente no nível 2, que também é conhecida como acreditado pleno. E a gente vai saber um pouco mais desse reconhecimento, do que representa isso para a instituição. É a primeira vez que o Hospital São José consegue esse tipo de certificação, e também para falar um pouco dos planos aí desse ano de 2025 que está começando nessa importante instituição. Dr. André Weber, bem-vindo aqui à programação da Rádio Independente, bom dia. Bom dia, obrigado a todos pelo convite, é muito bom estar aqui e poder participar. O que dá para falar sobre essa certificação? Explicar um pouco de como é que se dá esse processo, como é que o hospital conquistou essa acreditação aí no nível 2 já da Organização Nacional da Acreditação. Bom, a certificação no ONA, né, a certificação brasileira de acreditação hospitalar, ela fechou agora há mais de 25 anos, no ano passado, para trazer duas funções aos hospitais brasileiros. Tá? Primeiro, segurança do paciente. Tá? E qualidade na gestão. Então, segurança assistencial e qualidade são os focos em que a gente vai ter, né, da acreditação da ONA. Essa acreditação ela funciona eles colocam uma questão progressiva em 3 etapas, são 3 níveis. Né? Primeiro nível a gente vai trabalhar basicamente com segurança assistencial, então fazer com que o paciente receba o que tem que receber, né, com os seus protocolos, prazos. Então, para ninguém receber um remédio errado, a gente tem que ter vários controles e várias metodologias para que não aconteçam erros. A parte 2 seria daí qualidade, né? Então a gente foca primeiro segurança, depois qualificação, e a qualificação ela envolve todos os setores do hospital. A gente fica pensando que o hospital basicamente ele funciona só com a parte técnica operacional entre enfermagem e medicina e as demais áreas multiprofissionais, fono, físio, nutrição, mas a parte de qualidade da ONU, ela pega todas as áreas. Então, a gente pega desde o faturamento, a lavanderia, a farmácia, estoque, tudo. Então, tudo é englobado nessa certificação. Então, o nível 2 vai complementar a qualidade com um percentual determinado, e o nível 3 daí seria um percentual acima desse e algumas outras metodologias que eles vão estar incluindo para a gente ter, né, um parecer melhor de qualidade. Então, 1, segurança assistencial, que é o primário, 2, qualidade, 3, uma excelência nessa qualidade. Como é que é feita a avaliação? O pessoal vai ali no hospital, é mais através de pesquisas que são feitas, respostas dos usuários, de vocês também, da equipe? A acreditação é como se fosse um selo. A gente tem na indústria muito, a gente vê selos, né? ISO, qualificação. Então, é muito parecido esse processo industrial de qualificação a gente trouxe para a parte assistencial. Então, é um trabalho de anos, né? A equipe toda envolvida, trabalhando muitos anos, porque os processos, a gente não consegue mudar um processo rápido. Eu gostaria que fosse, mas o processo ele tem toda uma cultura a ser implementada e uma cultura a ser mantida. Né? Então, o hospital trabalha 24/7, todos os dias da semana, todos os dias do ano, com enchente, com ponte, com tudo. Então, uma cultura ela demora um tempo para ser estabelecida entre todos. Então, a acreditação é um trabalho começa um trabalho interno pelo núcleo de qualidade, a rede toda auxiliando. A gente começa a ver quais são os elementos que são importantes de segurança e qualidade, começa uma implementação, começa uma mudança de perfil, começa uma regulação da qualidade, enfim, ciclos de melhoria, né? Então, planejamento, todos os PDCAs que a gente vai ter, e a partir de então a gente vai aprimorando. Com o tempo, a gente faz uma avaliação, uma auditoria interna, vê se a gente se qualifica para participar, e a gente daí faz a contratação de uma avaliação externa. Então, vem avaliadores externos, eles passam 2 dias conosco todo o tempo, tá? Do início da manhã até o fim da tarde, e eles passam todos os setores. Então, eles verificam todos os setores, a gente apresenta todos os processos dos setores, eles olham os dados, olham os números, entram na evolução de pacientes, fazem os questionamentos, e a partir disso, aí eles vão nos dar qual que vai ser a nossa certificação, em qual nível que nós estamos. Quantos níveis tem essa certificação? 3 níveis. 3 níveis. E ela acontece de tempo em tempo? Ou, por exemplo, agora conquistaram essa certificação 2, continua na 2 ou vai ser feita essa auditoria para subir o nível? É um processo contínuo, né? A gente brinca assim, em questão de qualidade, nunca tá bom.
A gente sempre tem algo a melhorar. Isso para nós também, para nossa vida. A gente sempre está melhorando, né? E então a acreditação ela tem uma validade de 2 anos, mas ela tem visitas a cada 8 meses. Então daqui a 8 meses a gente vai ter uma visita que faz um processo um pouco mais simplificado, faz uma verificação dos pontos de melhoria que a gente vai ter para fazer e daqui 2 anos faz uma nova avaliação completa, né? O nosso objetivo sempre é crescer. Então, nosso objetivo é ir para o nível 3. Né? Então, a gente já começou direto no nível 2 e a gente começou, isso ressaltar, né? A equipe foi muito bem, porque a gente começou num ano muito difícil para nós. Basicamente, maio e junho, a questão da ponte mobilidade foi péssimo. A gente ainda tem uma questão de mobilidade ruim, né? Eu pego ponte ali toda semana, a gente trava. Então, essa dificuldade nos prejudicou muito em maio e junho, não preciso nem falar. E após, a gente não teve como trabalhar isso nesse período, após a gente revisitou todo o processo no início do ano e refez e conseguimos chegar no final do ano com um sucesso muito grande. E a avaliação da ONA foi feita quando? Dezembro. Agora? Agora. Depois de ter passado Depois por de tudo isso, então. Então a gente teve, assim, vamos dizer, um período menor, né? E uma equipe também cansada de todo o processo que foi. Então o nosso papel agora é olhar para essa acreditação, olhar nossos pontos de melhoria, trabalhar nesse projeto contínuo, nesses 2 anos, nessas mudanças culturais que são necessárias e para daqui 2 anos tentar e chegar no nível 3, que daí é uma excelência na qualidade, né? Então vamos dizer assim, é a cereja do bolo, né? A gente fez o importante, chegamos no nível 2, temos qualidade, agora vamos tentar melhorar esse processo e quando chegar lá é melhorar o processo também. Não quer dizer que não tem, parei porque tá bom, não. A gente sempre tem algo a melhorar e a ideia é exatamente essa, né? A gente sempre focar em melhora assistencial, melhorar a segurança do paciente, melhorar a qualidade. E essas avaliações que são feitas com esse tempo mais curto, tu pode cair o nível da avaliação ou não? Não. Essa avaliação basicamente serve para a gente sempre manter esse espírito de melhoria. Né? A nova avaliação é em 2 anos. Então, a recertificação, 2 anos. Essa visita de 8 meses a gente está aqui, vamos cuidar, não deixar, vamos dizer assim, cair a peteca de uma forma bem coloquial, né? Então, para a gente estar sempre mantendo o processo e o espírito de mudança, porque muitas vezes a gente tem, né, um projeto, eu quero correr uma maratona, aí tu se prepara, fala, correr uma maratona, depois não corre mais. Então, o projeto não é correr a maratona, é se tornar um corredor. Essa é a diferença da qualidade e da meta, né? A meta é tu correr a maratona, né? A qualidade é ser um corredor e com isso tu correr uma maratona, mas continuar correndo depois. Então, esse é o objetivo dessas visitas mais frequentes. Doutor André Weber, e o Hospital São José não tinha o nível 3, desculpe, o nível 1. Não, essa foi a nossa primeira. Foi a primeira vez que consegue uma certificação e vai direto para o nível 2. Isso, e não exatamente. no nível 1, que seria o mais baixo. Exatamente. Então, para nós foi uma alegria muito grande, um fruto da equipe, um trabalho colossal da equipe nesse último semestre aí do ano, porque já tivemos um trabalho colossal de início, né, sobrevivência no período da enchente, e agora um trabalho de qualificação. A equipe vestiu muito a camiseta, eles estão de parabéns por todo o processo que fizeram. O pessoal passou o final de semana e até de noite para fazer os dados e os números de indicadores, e poder mostrar todo o nosso serviço para a certificação. Algum resquício ainda da enchente? Bom, é só a gente tentar ir lá. Eu demorei fiquei ali... Essa época tá ótima, né? Então agora tu fica parado basicamente só uma vez o trânsito ali, mas épocas mais cheias tu fica às vezes 2 vezes. Então esse trânsito, esse fluxo interrompido dificulta a chegada de pacientes externos, dificulta a chegada de colegas para fazer avaliações, enfim, né? Nós não temos muitos médicos morando em Arroio do Meio, então a gente tem muita gente morando em outras cidades da região. Quantos médicos tem na equipe de vocês hoje? No corpo clínico a gente tem em torno de 52 ou 54 médicos e nós temos daí mais médicos assistenciais, seriam os médicos que cuidam das áreas plantão, que acho que vão ter em torno de 20 a 30. Agora no final do ano dá uma mudança, a gente tem troca de colegas, alguns vão para residência, outras cidades, mas mais ou menos nessa faixa. E no total, qual é o tamanho da equipe de funcionários? 192. Quase 200, então. Quase 200. Aí. Quase 200 funcionários. Dá um depoimento aqui, faz quase 8 anos já, mas minha filha nasceu, né? Tivemos o parto ali da minha esposa no Hospital São José e só agradecer, realmente foi tudo muito bem lá, fomos muito bem atendidos e em diversas outras oportunidades também estivemos ali para fazer
o que precisava ser feito, né, em alguma outra intercorrência ali, alguma situação um pouquinho, né, que é necessária para uma criança. Então, o Hospital São José, e a gente percebe essa evolução também. Por falar em evolução, doutor André Weber, daqui a pouco eu quero saber da UTI, porque vai ser um grande passo também, não só para o hospital, não só para Arroio do Meio, mas para a região. Mas em termos de evolução, em termos para quem vai ser atendido no hospital, o que muda ter essa certificação? Primeiro, ninguém precisa ir lá para ver como é que está a situação agora, só para a gente deixar, é só realmente quando necessário. Mas, que às vezes tem isso, né? O pessoal quer experimentar uma novidade, mas não. O que muda, tá? A parte pro paciente, a gente não quer que apareça nada. Por quê? Quando a coisa funciona, não aparece, certo? Se tua medicação chega no horário correto, tu não vai notar. Se acertou a medicação. Então, todos esses processos não é para aparecer. A tendência é tu não ver o processo, mas ele acontecer naturalmente. Então, o que a gente cuida, né? Então, primeiro, segurança assistencial, né? Acertar tudo aquilo que o paciente precisa, né? Acertar o medicamento, acertar o tempo, acertar os protocolos, enfim, as coletas de exames laboratoriais. Então, todo o processo que o paciente precisa para aquela patologia, a gente fazer que aquilo funcione de uma forma organizada e, em eventual erro, que isso acontece em todos os lugares, a gente ter mecanismos de correção e mecanismos para que a gente não tenha uma nova evento. Então, o que muda é isso, né? Esses mecanismos fora, a gente conseguir detectar, conseguir identificar, conseguir trabalhar a mudança e não repetir um erro. Então, para o paciente, a gente, vamos dizer assim, basicamente não vai aparecer. E esse é o objetivo, não aparecer. É a coisa funcionar. Né? A mesma coisa como a gente vai usar algum produto, algum serviço. Quando tudo funciona, tu chega no restaurante, pede a comida, chega rápido, chega com bebida, chegou junto, tudo como tem que ser, a gente não percebe. Agora, quando tu pede a comida demora, ou chega a bebida meia hora depois da comida, enfim, a gente percebe. Então, o objetivo é a gente ter estrutura funcionando para que as coisas funcionem e, se eventual erro, a gente consiga corrigir com os mecanismos de controle. E evitar muitos erros com mecanismos, né, com feedbacks. Ontem nós entrevistamos a deputada, né, a Adriana Lara, e também trouxe, né, recursos para o Vale do Taquari, inclusive Lajeado e Arroio do Meio também, que foi uma emenda de 850 mil, sendo 750 para o Hospital São José. Tem alguma destinação já para esse valor? Bom, essa questão mais operacional administrativa não é minha parte, eu cuido mais da parte assistencial e protocolos, né? Então, não sei te dizer assim valores, enfim, o que está chegando, quando chega, essa parte eu não vou saber responder. Bom, deixa eu aproveitar, nós falamos aí em cerca de 200 funcionários, né? E nós tivemos uma situação que foi agora nos últimos dias, na primeira semana, segunda semana do ano, onde o Hospital de Estrela teve uma dificuldade ali de pagamento de salários, né? Profissionais de enfermagem estavam reclamando, e depois, um dia depois até de trazermos esse assunto, era uma questão do pagamento da Prefeitura de Estrela, e aí o hospital recebeu a verba, estava faltando receber essa verba, conseguiu quitar lá 2 parcelas atrasadas pelo menos. E a gente recebeu a informação de que também haveria atraso de salário no Hospital de Arroio do Meio. O que o senhor tem a falar sobre isso? Bom, não é minha área, mas como, né, eu fui me informar, então é um processo que o dinheiro não vai direto para o hospital, é um processo mais burocrático, envolve a Secretaria de Saúde do município, né? Acabei de ver aqui que a gente pagou dia 9 agora desse mês, novembro, e aguardando o repasse de dezembro. Tá? Então, esse é o que a gente tem de informação em relação aos repasses. Aí ficaria em dia. Né? Então, é isso que a gente tem de informação assim, para os repasses. Ou seja, esse salário atrasou, mas é devido ao repasse da Prefeitura. Agora essa questão de quem que recebeu, quando recebeu, tudo eu não vou saber, porque eu não lido com essa questão administrativa. Né? Então, assim, colocar em quem, quando foi, de onde veio, como veio, eu não vou saber informar correto. E aí não tem como dar uma informação incorreta, a gente só dizer que é colocar a culpa no outro de uma forma que eu não sabe dizer. Provavelmente também tem fechamento de mandatos, né? Trocas nas duas cidades, trocas de gestões, mas esperamos que daqui para frente fica tudo resolvido. Né? Sempre que o pessoal merece receber na hora certa. Com certeza. Estamos conversando com o Dr. André Weber, ele que é o gerente médico do Hospital São José de Arroio do Meio.
E a UTI, doutor André? Porque se tem uma expectativa muito grande, começou ainda na época da pandemia ali, teve uma grande mobilização, não só na região, no Brasil todo, mas foram abertos leitos de UTI, alguns meio que improvisados, como eu vou lembrar lá em Taquari, em Encantado, que agora já tem leito de UTI também. E quantos mais leitos de UTI tivermos na região, fica melhor, porque daí o paciente não precisa ser levado para outra região, lá para Passo Fundo, que seja para Canoas, que não é tão longe, mas muitas vezes essa viagem, esse deslocamento pode representar uma vida, né? Então é muito importante. E o Hospital São José de Arroio do Meio, através da comunidade também, vou lembrar aqui do Joner, que mobilizou lá de uma forma inicial, a prefeitura que esteve envolvida também, tá tudo praticamente pronto, né? Falta a acreditação agora do Ministério da Saúde, é isso que está faltando. O que está emperrando para que comece a funcionar de fato os 10 leitos de UTI no Hospital São José de Arroio do Meio? A UTI é um grande marco para o hospital, né? Enfim, é uma evolução, assim, um passo a mais na questão de resolutibilidade do hospital, né? Então, é um fato esperado por todos, principalmente porque veio pela comunidade, né? Então, a comunidade solicitou e a gente está indo atrás. O que nós temos, então? A gente tem a parte operacional, assim, física pronta, tá? Que eu vou dizer que é a parte mais fácil, né? A gente organizar. E agora, assim, na parte de habilitação. Então, essa habilitação ela é um pouco burocrática pelo Ministério. A gente pode lembrar que Encantado estava há um bom tempo tentando habilitar e só conseguiu quando veio, né, a pandemia, e aí se facilitou todos os processos, o recurso veio rápido e aí depois eles tiveram que fazer o processo de manter e aí conseguiram fixar. Nosso processo é exatamente esse. Como é que funciona? A gente pega, a gente sinaliza que a gente está pronto, a vigilância sanitária faz a avaliação inicial, assim, básica, e agora a gente só consegue habilitar via Ministério com ela em funcionamento, né? E colocar em funcionamento existe custo e o Ministério não vai custear nada. Então a gente está nessa questão de captação de recurso, né, para colocar em funcionamento, manter em funcionamento até a habilitação. Então, o Ministério só passa a dar a verba após... Elas têm que estar em funcionamento. Daí o Estado... mas quanto tempo leva isso? Ministério. Aí a gente não sabe. E esse é o grande problema. Não, porque o problema é manter em funcionamento, Exato. Atender as pessoas. Quanto é que é o custo de um paciente na UTI diário? A gente vai ter perto de R$2.000, assim, dependendo do paciente. Depende do que ele vai ter de recurso. Quem é que paga essa conta? Exatamente. Até lá. Exatamente. Porque o Ministério da Saúde não paga normalmente integral esse valor. A gente sabe dos hospitais que já têm UTI e que muitas vezes tem que fazer algumas manobras ali para conseguir a tabela conta, SUS, né? Ela vai contemplar assim 3 características, mas vamos pensar ali colocar uma tabela de R$500, R$800 assim dia para manutenção e o custo geralmente é o dobro. Tá? Essa é a realidade. Isso mesmo com acreditação. Depois, com a habilitação. Isso se ela tivesse. Mas até a habilitação, esse dinheiro não vem. Alguém tem que manter. E vocês estão buscando da onde isso? E aí agora a gente trocamos a questão municipal, a gente vai começar, né, a conversa com o poder municipal para a gente ver essa questão de recurso. Por quê? A questão de captação de recurso, né, de verbas que a gente vai ter aqui ajudou muito a construir. Isso é ótimo. Mas é um curso que ele demora e vem de forma única. E o custo, ele é mensal. Então esse é o nosso grande detalhe agora de colocar em funcionamento para conseguirmos uma habilitação com o Ministério. E esse colocar em funcionamento a gente não sabe por quanto tempo. Se a gente ela está totalmente pronta, a UTI só aguardando os recursos, então. Fisicamente a gente chegou agora, faz pouco tempo, todo o resto que precisava assim, de alguns equipamentos, mas que a gente poderia começar sem eles. Por quê? Porque era para complementar todos os leitos. Tu não precisa iniciar com todos os leitos. Quantos leitos tem? 10 leitos. 10 leitos. Quantos são os SUS? São 6 SUS. 4 convênios ou particular. Isso aí. E é justamente ali que vocês vão ter a verba para conseguir sustentar também os leitos SUS, porque essa conta não fecha, né? Eles vão passar a 800 e o custo vai ser 2.000. Exatamente. Então, a ideia é exatamente tentar equilibrar com esses recursos e também com a comunidade, né? A gente precisa colocar porque é um bem para a comunidade, não é um bem pro hospital, né? Vocês para trabalham todos. com alguma expectativa, algum prazo para começar a funcionar? Não temos prazo nenhum. E eu sei de ouvir falar de outros hospitais, de outros líderes de equipes de hospitais, que talvez o mais difícil não seja o equipar, e sim ter equipe
Sim. para trabalhar. O mais difícil é manter. Porque é muito desgastante, né? Tu tem que ter médicos ali assim, é plantão, é final de semana, aumenta a necessidade desse corpo clínico. Isso o hospital já conseguiu, tem isso. A gente já tem tudo mais ou menos estruturado. E esse é um grande problema, a gente não tem uma expectativa, porque a gente começa uma conversa, começa uma organização, só que se a coisa não acontece, as pessoas vão trabalhando em outros lugares. Então, quando a gente fala em UTI, a gente também tem que ter ideia que não é só a gente ter alguém ali. A gente tem toda uma estrutura de suporte, né? De sobreavisos, de outras especialidades, de outra estrutura que a gente tem que colocar em funcionamento, que o hospital sem UTI não teria necessidade. Então, a questão é essa falta de expectativa também é ruim, né? Para a gente conseguir manter a equipe. Porque o mais difícil é tu manter ela em funcionamento, até pelo custo, né? Um ano de funcionamento de uma UTI, tu paga o custo para montar ela. Então, o manter é caro, porque é 24 horas de técnico, de enfermeiro, de médico, de sobreaviso, de área de imagem, de laboratório, laboratórios com disponibilidade, então gasometria, tem todo um processo que tu tem que colocar nesse custo que gera. Estamos falando de quantas pessoas para atender esses 10 leitos aí de UTI? Vai aumentar. Agora, deixa eu ver, técnicos, enfermeiros, 40, colocando toda a equipe, mais 50 pessoas. Vai aumentar em 25%, então. Mais ou menos aí o e a gente, de funcionários do hospital. E são pessoas com habilidade para paciente crítico, né? Então, a gente também tem que ter essa questão de perfil e qualificação técnica. Não é simplesmente, vamos achar. Não é tão simples. Doutor André, algum outro projeto aí à frente do Hospital São José nesse ano de 2025? A gente espera ter a mobilidade pronta, né, para a gente começar, e tem muitos projetos de melhoria, né? A gente tem vários serviços que a gente quer iniciar, melhorar e aumentar, mas a gente depende também de mobilidade e todo esse processo. A gente teve essas mudanças agora de governos municipais, que a gente agora vai visitar, e manter toda essa agora relação com o poder público para apresentar o hospital, apresentar os projetos e conseguir trazer mais pacientes, procedimentos ao hospital. O que seria mobilidade pronta? As pontes. Pontes. As pontes, mas aí não depende de vocês, né? Não depende, a gente espera... Eu falo de internamente no hospital, se tem algum outro projeto, alguma outra ação. A gente, esse ano o foco é colocar o UTI em funcionamento. UTI, que já é um grande projeto. É uma mudança cultural dentro do hospital colocar uma UTI em funcionamento. É um hospital antes e um depois com uma UTI. São outras demandas, são outros perfis de pacientes, são pacientes muito mais críticos, que dão muito mais... as complicações são muito mais rápidas. Então, assim, a gente colocar o UTI em funcionamento é um grande projeto, vai ser um grande marco para nós. Estão conosco aqui o Lino Girardi, que é o diretor técnico, né, do Hospital São José, e a Niura Rodrigues da Silva, que é gerente assistencial. Estão aqui na nossa live participando. O Dr. Lino diz: competência é atitude, é a palavra adequada. E a Niura diz: orgulho de fazer parte desse time do hospital e poder contar com tantos colegas competentes. Então, um abraço para eles e para toda a equipe lá do Hospital São José. Parabéns para o Lino, que está de aniversário hoje. Doutor Lino está de aniversário ainda hoje. Muitas parabéns, primaveras aí. Muitas primaveras e vida longa, né? Que continue tocando aí a saúde aí do Hospital São José, especialmente, mas eu sei que ele atende em outras casas também aqui pela região. Um médico de bastante tempo de trabalho e de bastante serviço prestado aqui. Valeu, André. Muito obrigado pela tua presença aqui na nossa programação. Muito obrigado a todos, obrigado pelo convite e sempre que necessário estamos aí para poder esclarecer alguma dúvida que tenha ficado, enfim, a gente possa voltar aí para falar sobre a UTI na próxima. Em nome da comunidade, a gente torce para que isso aconteça logo. Nós também, a gente também está torcendo muito para colocar, porque tu não terminar um projeto, tu sempre fica aquela pendência e é muito ruim para o hospital também. A gente quer entregar, quer começar, quer mostrar tudo aquilo que foi investido, que a gente colocou em funcionamento e que está levando benefício para a população. Esse é o nosso objetivo, então a gente também tem esse mesmo ímpeto de colocar em funcionamento. Conversamos com o Dr. André Weber, ele que é gerente médico do Hospital São José de Arroio do Meio, hospital que conquistou a certificação da Organização Nacional da Acreditação, a ONA. Foi para o nível 2 direto, passou pelo nível 1, já foi direto para o 2 e agora mira o nível 3, que é o mais elevado.